Seja muito bem-vindo ao Gestão em Condomínio, o podcast onde a vida em comunidade vira assunto sério, mas sem perder a leveza. Aqui, a gente conversa sobre os desafios e as soluções que fazem parte da rotina de síndicos, administradores e moradores. Boas práticas, gestão financeira, convivência, legislação, obras, segurança e, claro, aquelas boas histórias que só quem vive em condomínio conhece. Então prepare o café, ajeite os fones de ouvido e venha com a gente, porque administrar condomínio não precisa ser um problema. Pode ser uma experiência de transformação e crescimento para todos. Hoje o nosso convidado é o engenheiro civil e administrador de condomínio Marcos Ruiz. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Como é que está? Tudo bem? Edu. Marcos, nós vamos bater um papo para tirar algumas dúvidas sobre, especificamente sobre a gestão de condomínios, que eu acho que ainda é muito preocupante. Muitas pessoas, muitos administradores, muitos síndicos, muitos moradores ainda têm muitas perguntas e muitas questões especificamente sobre a gestão de condomínio, ainda mais porque hoje em dia é muito comum nós estarmos vivendo nas cidades, né, nas médias e grandes cidades, em condomínios, tanto edilícios quanto horizontais. Então, hoje o nosso papo vai ser sobre algumas questões que nos chegaram aqui, que nós gostaríamos de esclarecer com você. Pode ser? Opa, Marcos, seja bem-vindo. Você pode se apresentar para os nossos ouvintes? opa. Eu sou o Marcos, sou engenheiro civil desde 2005 e administrador também de empresas de condomínio desde 2015. Já fui síndico, temos trabalhando com gestão da parte de empresas também e já mexemos com a parte de engenharia já é pelo menos próximo de 20 anos. Então, algumas coisinhas aí dá pra gente tentar colaborar e ajudar nessa conversa. Perfeito. Minha primeira pergunta é em relação aos problemas estruturais que podem ser causados num condomínio pela falta de manutenção. Você pode explicar para a gente quais seriam os problemas mais evidentes e quais são as medidas que normalmente têm que ser tomadas em relação a isso? Legal. Então, Roberto, quando a gente fala com relação à manutenção de edificações, a gente precisa lembrar que um edifício, ele não é muito diferente do que um carro, né. Então, tudo aquilo que a gente constrói, de alguma maneira, em determinados momentos, ele precisa de manutenções. Lógico que quando a pessoa vai construir uma casa, construir um prédio, ela imagina que aquilo ali vai ter uma longa vida útil. Mas tem algumas situações que a gente precisa se preocupar. A estrutura, por exemplo, é uma delas. Ela é para durar o resto da vida? Sim. Só que existem situações, por exemplo, uma infiltração, um contato com algum tipo de componente químico, isso pode agravar a estrutura de alguma maneira, ou mesmo um choque mecânico. Vamos imaginar uma situação de uma garagem, né, onde você vai estar com o veículo tudo ali, de repente acontece de ter um lapso e bate num pilar, né. Vai derrubar o prédio? Provavelmente não, mas ele vai lá, dá uma descascada no pilar, aquilo ali a armadura começa a ficar exposta e isso daí pode com o tempo começar a ocasionar alguns outros tipos de problema. Então, a manutenção, principalmente estrutural, ela decorre de uma situação visual, né. Então, a gente precisa, dentro das inspeções prediais, começar a trabalhar esse tipo de verificação. E você recomenda quais são periodicidade, como que é feito isso dentro da área de engenharia e como o gestor do condomínio deve avaliar isso? Uhum. Então, recentemente, algumas normas, principalmente a ligada à parte de inspeção predial e manutenções, ela vem com alguns períodos sugeridos. Então, o que acontece? Para edificações mais antigas, né, acima de 20, 30 anos, esse exame, vamos levar em consideração, né, essa inspeção predial, ela deve ocorrer pelo menos uma vez ao ano, né, para verificar questões de conservação, questões de tubulações. Vamos imaginar o seguinte: uma edificação onde ela tem 40 anos, e aquela tubulação, mesmo sendo de PVC, de boa qualidade, são 40 anos que a água
vai estar passando ali por aquele cano. E isso, a parede dele vai começando a afinar. E, com o tempo, daqui a pouco começa a aparecer uma infiltração aqui, outra ali. Isso, obrigatoriamente, você vai ter que fazer manutenções de trocas, às vezes, de pedaços de canos com bastante assiduidade. Então, assim, voltando à situação da inspeção predial. Então, edifícios mais antigos, essa rotina tem que ser pelo menos ali uma vez por ano, uma vez a cada 2 anos seria o ideal. Edificações mais novas, essa tendência pode ser um pouquinho maior. Então, ali por volta de 5 anos, né, os primeiros 20 anos, vamos dizer assim, da edificação, que é considerada uma edificação nova, a gente pode fazer isso a cada 5 anos. A partir daí, o ideal é que a cada 2 anos ou 1 ano, Então o que você diz é que é importante para, porque eu imagino que os nossos ouvintes, como a maioria deles não são engenheiros, não tem formação na área. Eles devem estabelecer uma rotina de vistorias junto com um profissional, especializado, é isso? sim. E, o que acontece? Essa inspeção predial, além de verificar se ações precisam ser resolvidas, ela pode criar, na verdade, um planejamento estratégico para a edificação. Então a gente sai daquela situação pura e simplesmente emergencial. Tá caindo um determinado reboco, tá caindo uma determinada pastilha da fachada. A gente vai lá e vai consertar. Mas a inspeção predial também serve como um planejamento para próximas etapas. Então, tem manutenções que precisam ser imediatas, dentro de 2, 3 meses. Tem manutenções que precisam ser feitas dentro de 1 ano. Tem manutenções que precisam ser feitas 2, 3 anos na sequência. Então, esse planejamento estratégico é definido numa primeira inspeção predial e as demais faz esse devido acompanhamento. Então, a gente começa, na verdade, a transformar aquilo que é pura e simplesmente uma questão de sensibilidade. Tá caindo uma coisa, tá arrumando outra, ou, vamos dizer assim, o reboco tá caindo, para algo literalmente profissional. De fato, o que a gente chama de gestão predial. Certo. E, assim, é evidente, né, pode ter muitos dos nossos ouvintes que vão falar assim: "Não, tudo bem, eu entendo que existe uma necessidade de uma periodicidade", mas isso é regulado, em alguma lei, alguma norma técnica que regulamenta isso, que determina essa obrigatoriedade para os administradores? Porque, assim, é é evidente que muita gente tem uma questão, né, os condomínios, a maior dificuldade é a questão financeira dentro de um condomínio, de você levantar fundos para você ficar periodicamente fazendo isso. Nem todos os condomínios concordam ou acham que é necessário. Então a gente precisa se preocupar com essa situação. Existe alguma legislação, alguma norma técnica que implica em algum tipo de responsabilidade se não for observada essa situação? Tá. Então, o que acontece? Existe 2 períodos que a gente precisa entender. Quando uma construtora que entrega um determinado condomínio, ela tem um período que a gente trata de garantias. E dentro desse período de garantias, o síndico, ele precisa respeitar aquilo que a gente chama de manual do usuário. Esse manual, ele vai respeitar alguns períodos de manutenção, seja para pressão de dentro de uma população, questões ligadas à energia, estrutural, etc. A parte de infiltrações, né? Então tudo isso daí ela precisa ser verificado dentro daquele período do manual. Acabando a determinada garantia da construtora, esse processo tem que continuar se estabelecendo, baseado nas normas que hoje são padrões e dentro das leis que são municipalizadas. Então, dentro de cada cidade, esse período ele pode variar um pouquinho baseado nessa norma, que é de inspeção predial. Uhum. E dentro da sua experiência, do que você vê, tanto como engenheiro, como administrador de condomínio, quais são os principais erros que você observa, com relação a essas reformas que são realizadas, reformas internas, ou que síndicos ou os condomínios deixam passar? Quais são os principais problemas que você identifica, né, com relação às reformas internas dos condomínios? Então, com relação, por exemplo, uma troca de piso em edificações antigas, vamos imaginar de um hall. As tubulações de gás, que eram muitas vezes de cobre, elas ficam muito próximas ao próprio piso. Então, você descascar esse piso, você corre o grande risco de, às vezes, furar essa tubulação. Então, esse acompanhamento ele precisa ser
muito próximo, mesmo numa reforma relativamente simples, que é uma troca de piso, né, ou uma troca de revestimento de banheiro. Então, conforme eu vou descascando o revestimento, ou um tipo de rompedor, eu posso pegar uma tubulação, às vezes de prumada, geral de uma edificação. E aí você compromete praticamente todos os apartamentos que estão abaixo, né. Então, assim, essa dor de cabeça, muitas vezes, dá para ser evitada quando você tem um profissional que acompanhe. O que que o profissional tem que fazer ao, se estabelecer numa situação dessa? Tentar, na medida do possível, a gente sabe que tem edificações antigas que não têm os projetos, mas na medida do possível, dá uma verificada, dá uma conhecida nos projetos, como estão posicionadas as tubulações, como estão posicionadas a estrutura, para que a gente evite, na verdade, problemas depois mais recorrentes ou maiores daquilo que a gente imagina. Uma outra situação é com relação à parte da infiltração. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, numa sacada, nós temos alguns trabalhos com relação à manta, que faz a parte de impermeabilização daquele local. Então, eu fui lá, trabalhei tudo, retirei aquele piso, de repente eu faço o rompimento dessa manta. O que que acontece? O apartamento de baixo, daqui a pouco, tá minando água ali na cabeça do morador, que vai ficar bem bravo com relação a isso, né. Então, esse tipo de acompanhamento que é o mais comum. Além desses cuidados que você está dizendo de contratar um profissional, uma equipe profissional especializada, quais são as outras preocupações que um síndico ou um condomínio tem que ter nessa gestão dessa reforma interna, como você está colocando aí? Quais são documentos que eles têm que se preocupar em levantar, em ter isso durante e após toda essa reforma? Bom, mesmo que seja uma reforma relativamente simples, trata-se de uma construção. Então segue-se basicamente a mesma regra de todos os tipos de construção, seja com relação aos funcionários, né. Então se eles têm nível de qualificação, que eles sabem o que estão fazendo, os devidos registros, né, dos funcionários. E com relação ao profissional e ao síndico, deve-se emitir o que a gente chama de ART. Esse é um termo ou um documento que estabelece, na verdade, a responsabilidade técnica para aquele profissional. Quando essa ART não existe, aquela reforma, indiretamente ou diretamente, ela vai cair sobre o síndico. Então, se eventualmente acontece algum tipo de dano causado por aquela reforma, sem o conhecimento ou de um devido profissional, ou que haja um profissional que se estabeleça dentro daquela reforma, eh, ela é direcionada para então o síndico de uma maneira indireta. Eh, Voltando à questão da organização, do planejamento em relação às vistorias. Existe algum documento, alguma situação que o síndico possa pedir? Porque, assim, é muito comum o síndico ter que fazer, uma chamada de capital, ter que justificar isso. Mas é muito difícil você chegar e falar: "Olha, nós temos que fazer uma reforma, ou um ajuste em virtude de tal problema, tal". Uma coisa é o síndico dizer, outra coisa é você justificar isso documentalmente. Existe algum documento, alguma coisa que, você como síndico tem que se preocupar em solicitar para nessa vistoria que está sendo realizada? Então, quando o profissional ele é contratado para fazer a inspeção predial, ele obrigatoriamente ele precisa apresentar um laudo. E esse laudo vai levantar todos ou quaisquer patologias atuantes ou que possivelmente irão aparecer. Quando a gente comentou da questão do planejamento estratégico, ele é voltado a isso. Então, dentro do laudo, ou dentro desse documento final, ele vai estabelecer diretrizes e orientações com relação a essa manutenção. E essa orientação, ela vai estabelecer, na verdade, a ordem de prioridade. Ao estabelecer a ordem de prioridade, você tem as etapas que vão ter que ser vencidas. Essas etapas, cada uma delas tem um determinado custo. E essa, então, é apresentada dentro das assembleias, para que, então, você consiga, de alguma maneira, gerar essa chamada de capital ou esse tipo de manutenção que ele é feito, né. Agora, eventualmente acontece um monte de discussão, na qual essa chamada de capital, ela é ou não aprovada, ou principalmente não aprovada, o síndico de alguma maneira ele conseguiu estabelecer aquilo que era de orientação dele, que é toda a parte técnica foi levantada, foi estabelecendo um determinado plano, mas que foi apresentado ali dentro da assembleia como que essa chamada de capital tem que ser feita. Eventualmente não conseguiu
aprovar, ele vai ter que fazer essa manutenção de qualquer maneira, porque ele é responsável. Só que, obviamente, isso vai demorar muito mais do que aquilo que foi estabelecido dentro do planejamento estratégico, né, gerando possivelmente outros problemas em decorrência dessa diferença de tempo. Perfeito. Hoje nós estamos num mundo cada vez mais tecnológico, certo? Celulares, tablets, computadores, aplicativos. Nós temos uma diversidade, uma gama de tecnologias hoje em vários setores, né, do nosso dia a dia. Quais são as tecnologias que você indica e que podem auxiliar na manutenção e gestão do condomínio para os síndicos? Legal. Especificamente para os síndicos hoje, nós temos diversos tipos de aplicativos que conseguem fazer esse tipo de manutenção, tanto para a questão operacional, né, então, para a questão de agendamento, para questões financeiras, para as questões, de contato diretamente com o suporte, né, com o síndico, como temos também aplicativos que estão relacionados à parte de técnica da edificação. Então, por exemplo, um problema de sensor dentro de uma bomba de recalque. Isso daí dentro do aplicativo, ele já informa, por exemplo, ao síndico que aquela bomba está com problema. Ou uma boia no num determinado reservatório, ela já informa que aquilo ali está estabelecido antes mesmo de ocorrer um vazamento. Então, a bomba já não está funcionando, ela não está mandando essa informação, imediatamente aquele aplicativo já informa. Eh, Existe também situações relacionadas à parte de automação em geral, né, então, dentro uma parte elétrica, parte de manutenções de hidrante, então todo esse sistema hoje da edificação, ela pode ser automatizada, né, a parte de segurança principalmente, né, então, com facial, com biometria, então todos esses recursos hoje podem ser totalmente automatizados. Dentro dessa temática de tecnologia, além dessa questão de monitoramento, que é o que você nos trouxe, tem-se verificado muitos aplicativos que auxiliam a administração, que antigamente praticamente o síndico fazia tudo ou ele contratava apenas um contador que se fazia necessário para fazer a parte contábil. Hoje em dia a gente sabe que não basta apenas isso, você tem uma série de dinâmica, divulgação de eh eh eh, assembleias, as atas das assembleias, comunicações gerais, notificações, cobranças. Então hoje existe uma série de tecnologias que vão facilitar a vida, de um síndico. A maioria das pessoas não estão talvez antenadas a essa situação. Eh, o que você recomenda? Quais são as possibilidades que você vê hoje dentro desse mercado para auxiliar e facilitar na gestão dos síndicos? Então, o síndico, ele, na verdade, ele é um instrumento de representabilidade e transparência daquele condomínio. Então, tudo aquilo que ele consegue, de alguma maneira, suprir, com transparência, é um ponto positivo para a gestão dele. Os processos hoje tecnológicos, com aplicativos, com drives, eles, obviamente, eles trazem uma velocidade de informação muito grande para aqueles os usuários. Então, eu tive algum morador que ele não tem muito esse conhecimento ainda, ele não tem essa habilidade, tudo. Obviamente, o síndico vai ter que se preocupar, minimamente, entregar, se for, na pior das situações, entregar algo físico, né, um papel, com todo o balancete, tudo. Então, esse é um lado que o síndico vai ter que ter de sensibilidade, né. Então, eu tenho uma condição ali que 99% dos moradores estão aceitando aquilo ali, mas você pode ter aqui 1% que não vai atender. Queira ou não queira, uma gestão de pessoas também, né? Exatamente, exatamente. Então, não basta ele atender 99% das pessoas, ele vai ter que atender 100% delas. Então, mesmo alguém que tem uma determinada particularidade ou uma situação, ninguém é obrigado a ter internet, ninguém é obrigado a ter celular, mas você, como síndico, é obrigado a apresentar a prestação de contas. Então, o meio na qual vai ter que ser comunicada essa demanda para o determinado usuário, ela precisa atender aquilo que ele tem como suporte. Uhum.
Dentro ainda dessa questão tecnológica de sustentabilidade, hoje nós temos uma série de, possibilidades, como captação de chuvas, a questão de energia solar, até para, né, pautado nessa questão de ecologia, de Sim. sustentabilidade. Essa questão, ela é auto-aplicável a qualquer condomínio? Como é que você vê essa situação? Então, quando a gente fala o termo sustentabilidade, a gente precisa pensar basicamente em 3 pilares. O pilar ambiental, obviamente, é aquele que se mais se destaca nesse sentido. O pilar social, então, quanto isso representa para aquele grupo, né, para aqueles moradores, e o aspecto econômico, tá. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, obrigatoriamente a gente precisa atender esses 3 aspectos. Por que que eu cito isso? Porque nem todos os condomínios, eles estão preparados ou têm capacidade para absorver qualquer tipo de tecnologia. Vamos supor a questão das placas fotovoltaicas. Eh, Obviamente, a grande maioria dos condomínios tem essa condição? Tem. Mas, a nossa região especificamente, as placas fotovoltaicas ela têm uma maior eficiência de geração de energia quando elas estão voltadas para a face norte. E isso faz com que, situações do condomínio que ele tem todas as coberturas viradas para a face sul, é viável? Talvez não, ou talvez sim. Tudo vai depender do estudo do fornecedor que vai estar aplicando aquela situação. "Ah, eu preciso de alguns tipos de reforço de estrutura, para que eu inverta essa placa voltada para a face norte", então tudo isso precisa ser trabalhado. Se a gente pensar nas questões relacionadas à parte de reaproveitamento de água pluvial, o que que acontece? Há uns tempos atrás nós falávamos muito da questão de cisterna enterrada. O que que acontecia? A cisterna para ser enterrada, você precisaria fazer toda uma contenção em volta, além das questões relacionadas à impermeabilização, tudo, então isso gerava um custo bastante alto. Além de você ter que ter bombas que faziam essa sucção para ir num reservatório separado, para que faça o tratamento de água, para que então você faça esse devido uso. Então todo esse sistema, muitas vezes, ele não se pagava. Então, o pilar econômico não valeria a pena nessa sustentabilidade. Então o que que acontece? Dependendo da situação hoje, a gente trabalha soluções dentro de condomínios que isso comece a se valer a pena. Então, por exemplo, nós temos uma determinada cobertura e nós temos um terraço, nós fazemos a captação, deixamos o reservatório naquele terraço e ali nós atendemos, por exemplo, uma jardinagem ou uma limpeza geral com aquela água, tudo por orientação por gravidade. Isso daí é o pilar econômico, começa a ficar mais interessante. Então, vai variar, de fato, de condomínio para condomínio nesse caso, né. Então, todos esses estudos precisam ser voltados tanto pela questão dos moradores, porque dependendo da situação, vamos pensar na questão da placa fotovoltaica. Eh, Nós temos cobertura suficiente? Aquilo ali, a estrutura que nós temos no condomínio vai suportar com relação a peso, por exemplo? "Ah não, vamos criar uma nova garagem", né, que poderia gerar esse tipo de solução. Mas os moradores vão aceitar ou não? Então tudo isso precisa ser muito bem discutido. Por mais que a tecnologia seja bacana e isso gere resultados satisfatórios, nós temos outros pilares que dentro da sustentabilidade precisam ser atendidos. Marcos, nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu queria que você deixasse uma mensagem e algumas sugestões que você entenda que são necessários para que os nossos ouvintes possam se ater e utilizar isso na prática no seu dia a dia. Legal a pergunta, Alberto. Então, de maneira geral, todo ou qualquer vamos primeiramente relacionar as informações ao síndico. Acho que o síndico, como você bem colocou, ele é um gestor de pessoas. Então ele precisa, sempre ser muito transparente, muito honesto, e apresentar soluções relacionadas a conflitos e planejamento. Por que a gente volta às questões do planejamento? Porque por mais que ele esteja fazendo somente uma gestão teoricamente uma gestão de pessoas, ele tem patrimônios na mão dele. Tem muitos, ou a grande maioria das pessoas tem às vezes um único imóvel.
E esse imóvel, na verdade, é todo o bem que tem. Então, logicamente, o síndico tem esse papel importante de cuidar também desse imóvel, desse bem das pessoas. Com relação ao usuário, deixo a dica, principalmente de manter muito bem esse contato, com muita elegância, com muita educação, entre os demais usuários, né, do condomínio e ao síndico, né. Então sempre que precisar de informações relacionadas a como aquele condomínio funciona, os tipos de agendamento, por exemplo, um salão de festa, conflitos relacionados a estacionamento, é sempre direcionar, ao síndico, que é a pessoa, nesse caso, mais capaz para relacionar. Informações contábeis, por mais que tenham normalmente serviços relacionados à contabilidade nos condomínios, o síndico é aquela pessoa que está o tempo todo com os contadores, né. Então, às vezes tem situações que estão ali dentro da prestação de contas, que não necessariamente, quando você bate o olho, você acha que aquilo ali, ou julga que aquilo ali não está muito correto. E quando você avalia, em conversa com o síndico, você consegue estabelecer novas diretrizes relacionadas a isso. Perfeito. Bom, nosso programa está chegando ao final. Eu quero agradecer a todos que nos acompanharam. Se você gostou, deixa um like e eu peço para que vocês aguardem os próximos episódios do nosso podcast. Muito obrigado e até mais.